Olá, pessoal! Próximo ponto que a gente vai tratar agora é a tutela constitucional do meio ambiente. A tutela constitucional do meio ambiente, ela está inserida no artigo 225 da Constituição Federal, como todos sabem, e também faz relação com os demais artigos da Constituição Federal. E eu chamo a atenção para vocês o artigo 1º e os seus incisos da nossa Carta Magna, que trazem também algumas normativas em matéria ambiental. Por exemplo, nós temos lá no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela também faz relação com o direito ambiental, sendo a verdadeira razão de ser do direito ambiental. Temos também no artigo 1º, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quando a gente traz a questão do capitalismo, do desenvolvimento sustentável econômico em contrapartida ao meio ambiente. No mesmo artigo, nós ainda temos também o inciso 1º, que trata da soberania. Soberania é o poder de elaborar legislação que seja protetiva em matéria ambiental. No inciso 2º, nós temos a questão da cidadania. A cidadania ela afeta ao meio ambiente e está inserida na vida das pessoas em todos os aspectos, independente da sua questão social, financeira, seja religiosa, política, Além desses artigos da Constituição Federal, nós temos também a questão dos recursos naturais, tá? Os recursos naturais, e utilizando das palavras do nosso doutrinador Host, ele traz 3 instituições de direito ambiental que trata desses recursos, Primeiro, ele diz que o direito ambiental é uma instituição transtemporal, ou seja, ele ultrapassa gerações, Ele não é concentrado no indivíduo num dado momento, O meio ambiente, ele está para ser utilizado por nós e também para as presentes e futuras gerações. Temos também, segundo o autor, a instituição do meio ambiente translocal, O meio ambiente tem que ser visto de forma translocal. O que significa isso, A gente sabe que a gente vive numa realidade ambiental diferente de outras comunidades, Vou usar um exemplo com vocês, são as pessoas que moram no Nordeste e as pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que no Nordeste a questão de relevo é diferente do Rio Grande do Sul, assim como a questão climática. Então o meio ambiente ele é um bem translocal, vai depender da localidade em que ele está inserido. Outra ideia que o autor traz também é a instituição supra-individual do meio ambiental, ou seja, é o interesse do indivíduo em contrapartida com o Estado, De forma que os recursos devem ser utilizados de forma sustentável. O Estado não tem que ter um monopólio dos recursos ambientais, Tanto o Estado quanto o indivíduo devem utilizar de forma a não esgotar esses recursos, Com a questão das unidades de conservação ecológica, nós temos uma lei que traz essas unidades de conservação. Hoje, na legislação brasileira, nós temos 3 tipos de unidade de conservação, que é a unidade de preservação, que é a unidade de conservação, as reservas legais e as áreas de preservação permanente, tá? As unidades de conservação são todas aquelas declaradas por lei, são parques, reservas, florestas, Como exemplo, eu posso utilizar para vocês o Parque Nacional da Amazônia, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. As áreas de preservação permanente são áreas também declaradas por lei. São as áreas que estão declaradas no Código Florestal de 2012, São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, facilitando assim o fluxo da fauna e da flora. As áreas de preservação ambiental, elas se encontram tanto na área urbana quanto na área rural. Um exemplo para vocês são os olhos d'água, as nascentes, Aquelas áreas em torno dos rios, são áreas de preservação permanente e, em hipótese alguma, pode-se ser
construídas, enfim, obras em áreas de preservação permanente, né? Essas áreas, por lei, são preservadas, não pode se mexer com essas áreas, né? E também temos a reserva legal, né? A reserva legal é uma área de imóvel localizada na área rural, tá? Que serve para ser coberta, na verdade, por uma vegetação natural e que pode ser explorada de forma sustentável. A reserva legal é uma área averbada em matrícula, né? E também pode ser averbada no cadastro ambiental rural. É uma área, então, que quem possui propriedades no interior pode, enfim, se utilizar de forma sustentável, mas tem que deixar uma reserva para o meio ambiente, tá? Outras formas de conservação, a gente encontra também na doutrina e na legislação, é o licenciamento ambiental, que é uma forma de conservação das áreas, né? E também o zoneamento ambiental, quando a gente delimita quais são as áreas que podem sofrer, enfim, construções, quais são as áreas de preservação, e isso a gente vai estudar também no momento oportuno. Então, quanto à tutela ambiental, da aula 4 de vocês, fica então aqui as minhas explicações, né? Um abraço a todos!